Então vamos lá, vamos finalizar esse componente aqui agora. Ele é bem mais do mesmo, então eu vou fazer o seguinte. Deixa eu fechar tudo isso aqui, né? Eu vou vir aqui nesse meu featured post, né? Eu vou copiar e vou clonar ele aqui e vou chamar ele de post só. Vou mudar aqui para post também. Já vou importar ele aqui na minha home. Então vou duplicar essa importação aqui para post. Aqui vai ser só post. E já vou lançar ele aqui também. Post. Tem uma visualização interessante dessa forma aqui, né? Mas ele não vai funcionar dessa forma. Vamos... Cadê? Fechar aqui featured. Aqui pode fechar também. Aqui post vai ficar aberto. E a dos autores eles vão sair. Aqui nesse featured a gente já não tem a badge de autor, né? Então a primeira coisa que eu posso fazer é já remover isso aqui. E já vou remover esse import aqui também, para não ficar atrapalhando a gente. Basicamente são os mesmos elementos aqui agora, só que posicionados de forma diferente, né? Então o que é que a gente tem aqui? A imagem vindo primeiro, e isso já está acontecendo, né, aqui no nosso HTML. Em seguida a gente tem a data, aqui também a gente já tem a data, o título e a descrição. A diferença aqui é simplesmente que a gente tem eles agora um embaixo do outro ao invés de um do lado do outro. Eu acredito que se a gente vier aqui em Styles e mudar a nossa Flex Direction, que eu tinha comentado mais cedo, de row, que é o default, para column, né, para coluna, ele já... eu mudei no errado. Um probleminha que a gente tem no React, né, é que se a gente tiver classes iguais, aliás, não no React, né, no CSS, aliás, se a gente tiver classes iguais, não é um problema, na verdade, é uma feature, né, eles vão ser sobrescritos, né, afinal o CSS, né, a tradução do nome aí, uma das partes da tradução, aliás, ele fala sobre cascata, né, então folha de estilo em cascata, então um estilo ele vai sobrescrever o outro. Isso aconteceu simplesmente porque a gente tem featured aqui em todas as classes, então vamos remover featured de todas aqui e vai ficar simplesmente post, né? Então post container, post image, post date, etc, etc. Então vamos refatorar aqui e vamos refatorar aqui também no nosso JSX. Dessa forma, aí, perfeito. Então agora a gente tem os nossos posts diferentes aqui, né? Então vamos fazer outra coisa aqui agora, que é o seguinte, a gente pode ver que o tamanho da imagem ela muda. Então vamos vir aqui no nosso CSS do nosso post. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a imagem ela não vai ter mais 45, talvez ela tenha 30, acho que já fica talvez 35, e a gente pode até tirar esse height aqui e o object fit aqui, acho que não precisa mais, aliás não, vamos precisar sim, porque senão fica, continua meio 17, tá, acho que aqui ficou legal. Tá, a nossa data já está mais ou menos posicionada onde deveria mesmo. O nosso título também já está mais ou menos posicionado, porém eu acho que aquele bold não fica legal aqui, né? Então eu vou vir aqui no meu title e eu vou tirar esse bold daqui. Tá, mas ele está usando bold ainda assim porque ele está em um H2, então ao invés de um H2 aqui eu vou utilizar um P também. Deixa eu... E aí ele vai ficar bem pequenininho, então eu venho aqui e aumento só o font size dele, essas margens aqui, de 20, acho que fica legal 10 talvez, aqui pra cima, e aqui também poderia ser 10, para poder encaixar melhor aqui, tá, beleza, rapidinho a gente já criou esse nosso segundo aqui, né, ele continua com o link aqui, a gente poderia pôr o link no elemento todo, né, mas é uma coisa particular minha, eu não curto. Mas se vocês quiserem é só mudar o link lá de posição, tirar ele do título, né, e colocar no elemento todo, por volta do elemento todo. Só dei um ajuste aqui na data também, que estava estranho.
E agora a gente precisa criar o elemento lado a lado, né? E quando chegar no finalzinho ali, ele meio que quebre. Porém, eu só vou corrigir uma coisa, que a página, né, ela está alcançando o final aqui. E eu não curto isso, eu gosto quando ele tem um espaçozinho. Então aqui no body, no nosso padding, eu acho que a gente pode dar 10 aqui, ó. Se bem que a gente já tinha dado lá em cima, mas aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, padding bottom, e vamos fazer 40 pixels aqui. Aí ele já dá uma empurrada para cima, né, que fica bem melhor aqui visivelmente. Acho que fica mais legal. Vamos criar agora um componente que ele vai renderizar os nossos posts lado a lado, né, dinamicamente. Eu poderia simplesmente tentar, né, não quer dizer que vai funcionar, fazer isso aqui, né, duplicar os meus posts, porém eles não vão ficar lado a lado, né, eles vão ficar um embaixo do outro, porque é o comportamento padrão aqui da minha div, que está sem estilização. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter aqui um componente que eu vou chamar ele de, deixa eu criar aqui, eu vou chamar ele de post list, e aí eu vou criar, ele vai ser bem simplesinho, index.jsx, e aí nesse meu post list, o que é que eu vou fazer? Eu vou duplicar aqui esse meu da home, que está menor, né? E aí aqui eu vou chamar ele de post list. A gente vai entrar já em um conceito legal do React aí para quem está iniciando, né? Que é o conceito basicamente de props, né? Deixa eu só voltar aqui, dar um Ctrl Z. Que é o conceito de props, né? De propriedades mesmo. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: esse nosso componente post list, né? Ele vai esperar uma lista de posts, né? Então eu vou chamar aqui ele de posts, certo? E eu vou esperar que quando a gente chamar esse elemento a gente passe, né, esses nossos posts. Aqui eu vou criar uma classe e vou seguir de novo aquela nossa nomenclatura ali. Então post list container, e aqui eu vou deixar o meu post aqui ainda assim. Aqui eu posso tirar esse featured. E aqui eu vou importar o meu post list, certo? Então esse meu post ele não vai existir mais. O que vai ter aqui agora é um post list, list. Porém continua normal porque o post list importa o post, né? Porém a gente vai fazer o seguinte, vou botar aqui tipo 4 posts, né? E aí eles estão aqui um embaixo do outro. Vamos deixar eles lado a lado aqui para ficar bonitinho, né? Então vamos aqui criar o nosso CSS, styles.css. Vamos importar ele aqui, import styles CSS, e aqui eu vou pegar o nome dessa classe. E aí aqui eu vou fazer um display flex. E aqui já está aí a nossa maravilha, né? Os posts eles meio que estão infinitamente aí indo para o lado, mesmo não respondendo, né? Então, tipo, o comportamento de ir para o lado é legal, porém não é exatamente o que a gente quer, né? Então vamos tentar usar aqui um flex wrapper, e aqui a gente vai usar o wrapper, que seria para meio que dar essa quebra, né? Cortar, eu não lembro exatamente o que significa wrapper, quem souber pode dizer aí, mas o comportamento seria esse, uma quebra, né? Tipo uma quebra de linha ali que rola. E aqui eu vou utilizar um justify content space between. Acho que space between fica muito longe olhando o que a gente tem aqui, né? Mas de novo é mais pela questão do que a gente criou aqui, né? Então eu poderia aumentar o tamanho da imagem e aí eles iriam se encontrar aqui. Acho que ia ficar mais bonito, então eu até vou fazer isso só pra gente ter um resultado mais bonitinho. Então se eu vier aqui na nossa imagem em width, vamos tentar 40 aqui, vai. 40 já fica bem legal, já fica mais aceitável aqui, né? E aí a gente precisaria dar uma aumentadinha aqui também no nosso... aqui. Pode ser 35, vai. Acho que fica melhor, com 40 fica muito poluída, né? Então tá, a gente já tem as nossas postagens aqui, né, sendo renderizadas aqui. Quanto mais post eu jogar aqui, mais ele vai renderizando ali. Então é assim que vai funcionar a nossa lista de postagem aqui, tá?
Porém, obviamente, a gente não vai fazer isso manual, né? Para cada post eu não vou criar um. Então, a gente vai deletar tudo isso aqui e o que a gente vai fazer é simplesmente vamos percorrer essa propriedade de posts, né? Se ela tivesse uma tipagem explícita aqui, como por exemplo utilizando o TypeScript, né? A gente poderia dizer que o tipo dela é um array, né? Isso iria garantir que quando a gente fosse lá para outro componente, a gente minimizasse a possibilidade de erro, de passar o dado errado. Mas a gente sabe que posts é um array, e se ele é um array, posts, a gente pode fazer um map, né? Que é um dos elementos aí, um dos métodos do array aí que a gente tem dentro do JavaScript. O map, basicamente, ele vai percorrer o array como se fosse um for ali, né? Só que abstraído. E ele vai percorrer esse array e para cada item ele retorna. Então, tipo, ele passa pelo elemento 0 e retorna, passa pelo elemento 1 e retorna. E por que isso? Porque nesse percorrer que você faz, você pode alterar o elemento e tal. Então, é uma forma de você meio que remodelar o objeto. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Então, aqui já vai começar a ficar um pouco mais estranho. Então, já expliquei para que é um map. Aqui eu abri e fechei chaves dentro do JSX, que é para que eu possa poder fazer essa minha lógica, né? Então, dentro do JSX eu posso utilizar código, digamos assim, lógico ali do JavaScript, né? Então, declaração de variáveis, chamadas de métodos, chamadas de funções. Então, aqui eu sei que como eu estou fazendo um map, eu preciso retornar, né? Então, o meu método map, ele espera uma closure, uma arrow function aqui, e o primeiro parâmetro dessa arrow function eu posso nomear aqui, ele vai ser o elemento, né, desse meu array. Então eu chamo ele de post aqui, porque eu sei que é um array de posts, então se eu vou passar por de um em um, ele vai ser um post, né, nesse momento aqui. Então aqui, beleza, a gente já está dentro do map, e aí o que é que eu vou fazer? O map, ele precisa obrigatoriamente retornar alguma coisa, né? Não obrigatoriamente, né? Mas se você não retornar nada, ele vai acabar ficando como um defined. Por quê? Quando você roda o map, ele mapeia, né, os elementos e cria um novo array. Então ele retorna no final aqui, quando terminar de percorrer, ele vai retornar um novo array com o que você modelou. Se você não retornou nada, né, ele vai acabar retornando um array de um defined. Então aqui vamos abrir chaves. E aqui eu vou fazer um return, né? Eu preciso retornar alguma coisa. E eu vou mandar ele retornar o post, o meu objeto de post, né? Isso aqui no React, no JSX, no caso, é totalmente plausível e comum até, né? Então eu estou percorrendo o array dos meus posts e a gente já vai ver o que é eles, né? Mas basicamente vai ser um array de objetos ali. E para cada objeto que eu tiver lá, eu estou retornando um elemento JSX, né? Um componente. Então, se eu voltar aqui, a gente pode ver que deu erro, justamente porque eu estou tentando iterar sobre algo que não existe, né? Então, aqui, para evitar esse tipo de erro, né, eu não passei essa prop, então vamos tentar evitar esse erro. Eu posso verificar se a variável posts existe. Então, eu posso fazer aqui, ó, posts, e aqui uma condição ternária, né, um curto-circuito também, conhecido como curto-circuito. Então, se post existir, aí aqui eu uso um ii, que seria tipo para mim executar uma segunda verificação, uma segunda ação. Aí aqui um hackzinho, né, bem comum aqui no React, eu posso verificar, eu posso executar aqui já, né? Então, se isso aqui existir, isso aqui é uma abstração, né? Antes de eu fazer de um if e tal, eu posso simplesmente fazer uma condição ternária, porém a minha segunda opção da condição ternária é uma chamada aqui para o map, né, e retornar. Então, se eu voltar aqui, pode ver que o erro sumiu. Porém, não tem nenhum post aqui, né? Que é o esperado. Né? Eu não estou passando essa variável. Então, vamos passar lá os nossos posts aqui para a nossa post list, né? Então, se a gente olhar aqui as propriedades, a gente tem aqui posts agora, né? A gente precisa passar alguma coisa. Eu vou criar uma constante chamada de posts. E ela vai ser um array, como eu disse, né? Antes, é um array. E um array de objetos. Então, eu abri e fechei aqui a chave para indicar que isso é um objeto. E aqui o meu objeto de post, né? Então, o que é que um post tem? Ele tem uma imagem, ele tem uma data, um título e uma descrição. Então, ele tem uma imagem,
né? Que vai ser uma string, porque eu preciso passar o URL dessa imagem. Ele tem uma data, e aí também pode ser uma string. Ele tem o title, né? Deixa eu corrigir aqui para date. E a gente tem a description, que seria a descrição desse nosso post, né? Então, isso aqui basicamente que é composto nosso post, né? Vou clonar aqui várias vezes, então aqui eu tenho... faltou uma vírgula aqui. Beleza. Então aqui eu tenho um array com 3 elementos. Então, se eu passar os meus posts aqui agora, então, apesar de serem iguais aqui os nomes, tá? Eu criei posts aqui e aqui eu criei posts, também poderia ser diferente aqui, tá? Poderia ser tipo all posts ou... enfim, é só coincidência mesmo eles terem o mesmo nome. Então, se eu voltar aqui, eu posso ver que eu renderizei exatamente 3 posts, que foi os 3 posts que eu mandei aqui, né? Então, esse é um dos conceitos do React, né? Que é o conceito de props, né? As propriedades que eu posso passar ali.